Nos últimos dias, nós temos acompanhado a queda de rendimento do time do Bahia, um time que no início do Campeonato Brasileiro empolgou a todos e criou altas expectativas à sua torcida. Só que nos últimos jogos o Bahia decaiu de tal maneira que tem até ameaçado a classificação à Copa Libertadores, mesmo o campeonato ter talvez até um G9. E no vídeo de hoje nós vamos tentar entender o que é que está acontecendo com o time do Bahia, quais são os motivos que têm levado a essa queda de desempenho do time nesse Campeonato Brasileiro. Então vem comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, é um prazer imenso ter você aqui conosco. No vídeo de hoje nós vamos trazer um conteúdo um pouco diferente do que você está acostumado a acompanhar aqui no canal. Nós vamos procurar entender o que é que está acontecendo com o time do Bahia, falar com vocês o que pode ser feito para poder conseguir essa tão sonhada vaga para Libertadores que se encontra ameaçada devido ao fraco desempenho do time nos últimos jogos. Vamos ver quais são as circunstâncias e motivos para essa queda de rendimento nos últimos jogos. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal. Então, vamos começar. O primeiro motivo para a gente analisar essa queda de rendimento do Bahia é a má formação do elenco. Quando iniciou o ano, o Bahia contratou Everton Ribeiro e trouxe altas expectativas para a sua torcida. Além de Everton Ribeiro, chegou Jean Lucas, Caio Alexandre, Vitor Cuesta, Santiago Arias, além também de Oscar Estupiñán. Só que no campeonato estadual, principalmente nos jogos da final, nós vimos que o Bahia sofreu muito pela falta de peças de reposição e também pelas lacunas no elenco. E por mais que essas contratações que chegaram elevaram muito o nível do elenco, faltava peças de reposição. Só que mesmo vendo isso, mesmo com a decepção das finais do Campeonato Baiano, a diretoria não contratou mais peças de reposição, além de ter contratado Carlos Depena ali naquela intertemporada. Então, começou o Campeonato Brasileiro e o Bahia tinha um elenco de 25 jogadores, além dos meninos da base. E aí você olha o elenco do Bahia, você vê jogadores do ano passado que foram reprovados, e além das posições, que uma posição tem jogador demais, outras posições tem jogador faltando. Então era nítido que em certo momento de um campeonato brasileiro, que exige muito do físico, que exige muito de ter um elenco, além do Bahia estar jogando outras competições, esse elenco curto, uma hora ia fazer falta peças de reposição. Mas a diretoria não contratou. Observe o elenco que a gente tem. Um lado a gente tem 3 laterais direitos. Do outro lado, o Bahia só tem um lateral esquerdo. 5 zagueiros que você só pode confiar em 2, porque os outros 3 são muito lentos. 3 goleiros. Hoje a gente tem visto o Marcos Felipe falhar pra caramba, mas vai colocar quem no lugar dele? Erros de má formação de elenco. E a torcida pedindo contratações. Eu não sei se é Rogério Ceni, eu não sei se é Cadu Santoro, mas é nítido a má formação do elenco. É nítido que o elenco do Bahia tem várias lacunas. É nítido que a gente olha para o ataque e falta o centroavante. É inadmissível você tá com Everaldo como seu titular. É inadmissível no início do ano o Bahia ter tentado contratar Ferreirinha, não conseguiu e não contratou mais nenhum outro ponta. Não pode um time com um grupo como o Grupo City, com um scout tão bom, tão grande, ter um elenco tão limitado. Não ter peças de reposição. É inadmissível você olhar
para o elenco do Bahia e você vê as lacunas das posições. Você chegar hoje em dia, você não ter uma peça de reposição para Biel, você não ter um centroavante, você está dependendo de peças e você não tem. Então, infelizmente, um dos motivos para a queda de rendimento do Bahia é a má formação do elenco. O segundo motivo para esse mau desempenho do Bahia é o nosso treinador Rogério Ceni. Rogério Ceni chegou no Bahia no ano de 2023. E quando o Rogério Ceni chegou aqui, ele veio com a missão de salvar o Bahia do rebaixamento. E mesmo com alguns erros, você vê que no ano de 2023, Rogério Ceni ele sempre inovava. Uma hora ele estava com um esquema de 3 zagueiros, outra hora ele vinha no 4-3-3. No jogo contra o Corinthians ele trouxe uma inovação que ajudou muito o Bahia naquele 5-1. Então, Rogério Ceni em 2023 ele foi um treinador que ele inovou e ajudou o Bahia a conseguir escapar do rebaixamento, mesmo que tenha sido de uma forma bem difícil. Mas quando chegou em 2024, todos esperavam que Rogério Ceni ele viesse a trazer a cara dele para o time do Bahia e viesse a formar um elenco forte. Mas o que aconteceu? Nós vimos um Rogério Ceni que ele fez um revezamento ali no Campeonato Baiano, mas quando chegou nos jogos contra o time de Canabrava, um treinador que ele não sabia como jogar, ele foi engolido por Léo Condé, e quando chegava nas entrevistas coletivas, ele não sabia assumir os seus erros, assumir a sua culpa, assumir que as mudanças dele eram erradas, ele colocava a culpa em todo mundo menos dele, inclusive trazendo a séria crise ali nas finais do Campeonato Baiano. E se você for parar para analisar, até o jogo do Fluminense, que teve aquela parada por causa da chuva, a situação de Rogério Ceni era crítica. Até que vem aquela parada da chuva, e quando o Bahia volta, o Bahia vira o jogo contra o Fluminense, que estava perdendo de 1-0, e faz aquele início de campeonato muito forte. E Rogério Ceni, ele achou a maneira de jogar. Ele achou a maneira de armar o time do Bahia ali no Campeonato Brasileiro. Maneira essa que deu certo. Até o momento em que os adversários entenderam a maneira que o Bahia jogava. E acharam um jeito de poder marcar o jogo do Bahia. Então, a partir daí, o que era que o nosso treinador tinha que fazer? Ver uma outra maneira de jogar. Só que Rogério Ceni, ele ficou insistindo nas suas convicções e insistindo naquela maneira de jogar. Maneira essa que todo jogo que a gente ia, os adversários já sabiam como marcar o Bahia, já sabia a maneira de poder atacar o Bahia. Então, isso fez com que o desempenho do time caísse, porque toda vez que o Bahia tentava desempenhar o seu futebol, os times adversários conseguiam marcar. Então, vamos parar para pensar que desde o jogo contra o Palmeiras, quando o Bahia perde 2-0 naquele gol bizarro perdido por Jean Lucas, o Bahia já estava em uma decadência. Então, vem o jogo contra o Atlético Paranaense, em que ele muda a formação lá na Arena da Baixada e que o time alcança um grande triunfo. Quando volta para o jogo contra o Cuiabá, já começa a descendente do time do Bahia. A partir dali, o Bahia começou a cair muito o seu futebol. Desde o jogo do Cuiabá até o jogo de hoje, o Bahia só teve lampejos. E o que tinha que ter acontecido? O treinador mudar. Só que o Rogério Ceni é teimoso. Rogério Ceni, ele não muda o meio-campo. A maneira de jogar é a mesma. Até nesse último jogo contra o São Paulo, ele só mudou o ataque, mas não mudou a maneira de jogar, não mudou a formação. Então, o nosso treinador, ele tem que mudar, mas ele não muda. E enquanto ele não muda, os adversários sabem a maneira que o Bahia joga, sabem o que é que vai fazer, só que o treinador é limitado. Então, um dos grandes motivos para essa queda de desempenho do Bahia é Rogério Ceni. Rogério Ceni, ele tem que entender que o Bahia precisa mudar o estilo de jogar. Enquanto o Rogério Ceni não deixar de ser cabeça dura, o Bahia ele não vai conseguir melhorar suas apresentações dentro de campo. O Rogério Ceni ele tem que voltar em 2023 e começar a ser inovador, inovar a maneira de jogar.
começar a fazer coisas diferentes, assim como ele fez ano passado e que ajudou a salvar o Bahia do rebaixamento. E o terceiro motivo para essa queda de desempenho do Bahia é a queda de rendimento de jogadores chaves para o elenco. Porque por mais que o elenco foi mal montado e o treinador é teimoso, a gente tem jogadores de qualidade no nosso elenco. E a partir do momento que esses jogadores não conseguem mais desempenhar esse bom futebol, infelizmente o Bahia não consegue mais jogar bem dentro de campo. Porque no início do ano a gente tinha jogadores que conseguiam fazer a diferença, como Jean Lucas e Caio Alexandre, que acabaram decaindo muito. Everton Ribeiro, ele joga demais, mas ele sozinho não consegue resolver os problemas do Bahia dentro de campo. Os nossos dois centroavantes, Tassiano e Everaldo, há muito tempo já não marcam gols. E nós estamos dependendo do Lute e Ademir, que entram no segundo tempo e estão mudando a partida. Inclusive no último jogo foram titular e deu uma cara nova no ataque do Bahia. Então essa decadência de jogadores, principalmente do meio de campo, e eu deixo para vocês uma aspa enorme para Cauli, que há muito tempo não consegue mais jogar bem. Cauli que está sumido dentro de campo. Infelizmente essa queda técnica dos jogadores tem feito muito a diferença para que o Bahia venha a ter essa queda de rendimento nos últimos jogos. A queda de desempenho dos jogadores é algo que tem atrapalhado muito o Bahia. Mas o que é que tem que ser feito para o Bahia conseguir ainda essa classificação tão sonhada para a Libertadores ou melhorar o seu desempenho? Contratações novas não podem chegar, mas duas coisas podem ser feitas. O nosso treinador ele deixar de ser teimoso e ver que ele precisa mudar, e os jogadores que entrarem dentro de campo entregarem tudo ali dentro de campo. Mas se isso não acontecer, infelizmente os resultados não vão aparecer. Nós vamos ter 6 rodadas para poder mudar a situação do Bahia. Graças a Deus, os resultados de Cruzeiro e Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás foram bons para o Bahia, e o Bahia continua na 7ª colocação. Se o campeonato acabasse hoje, o Bahia estaria na Libertadores, em um G7. Mas tem que mudar. Ou muda a atitude dentro de campo, ou muda a atitude do treinador, ou infelizmente os resultados não vão vir. Então, pessoal, nós precisamos da torcida apoiando. Eu sei que a gente se estressa, nós temos que cobrar muito, mas lá temos que apoiar o time, torcer, colocar todo o nosso empenho para ajudar o Bahia a conseguir a classificação para a tão sonhada Libertadores da América. Muito obrigado, pessoal, por ter chegado até aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para você por onde anda Zezinho. Você se lembra de Zezinho? Camisa 10, 2011. Eu vou falar um pouco sobre ele no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.